Oi pessoal, voltei aqui de novo para acabar de explicar aquela questão, né, que o colega colocou. A gente ficou um pouco confuso, aí eu li ela com calma agora, também dei uma pesquisada melhor e vou resolvê-la aqui rapidinho com vocês, tá? Então, vamos ler ela aqui de novo. A questão diz assim, tá? Ela é do vestibular da UFPR de 2014, tá? Se vocês quiserem anotar. Ela diz assim: um avião voa numa trajetória retilínea e horizontal próxima à superfície da Terra. No interior da aeronave, uma maleta está apoiada no chão. O coeficiente de atrito estático entre a maleta e o chão do avião é νi, e a aceleração da gravidade no local do voo é g. Considerando essa situação, analise as seguintes afirmativas. Então, aqui tem até um desenho, né? A maletinha está aqui, então, parada dentro de um avião em movimento, tá? Então, a primeira alternativa diz: se a maleta não se mover em relação ao chão do avião, então um passageiro pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando com velocidade constante em relação ao solo. Então, assim, pessoal, aqui até comentei uma coisa com vocês. Opa, tô sem a minha caneta aqui, né? Então, até tinha comentado uma coisa com vocês, e daí no fim, uma colega falou assim, mas o exercício ele diz, né, que o avião ele tá se movendo. Mas assim, pessoal, qual é a resposta correta para esse exercício aqui? Ele é falso, como a gente já tinha conversado na Meet, né? E por quê? Porque aqui ele ignora, esse enunciado da questão, ele ignora a possibilidade do avião estar em repouso, entende? Porque a maleta, ela pode não se mover e o passageiro, ele pode concluir que a maleta está parada, mas pode ter duas situações. Então, a primeira é que o avião está se movendo com velocidade constante, tá? E a segunda é que ele está em repouso, então por isso que é falsa, porque ele exclui a possibilidade de estar em repouso aqui também, tá? E se isso não ficou bem claro para vocês, é bem importante, tá? Então, quando a gente está dentro de um avião, um trem, um ônibus, alguma coisa do tipo, os objetos vão ficar todos parados, porque a tendência dos corpos é sempre continuar no estado que eles estavam. Então, para que essa maleta aqui saia do lugar, para que ela vá para frente ou vá para trás, o que tem que acontecer? Tem que ter uma força atuando sobre ela. Então, ou o avião vai ter que acelerar, ou o avião vai ter que frear, tá? Então, e muito bruscamente, né? Se for pouquinho, ainda isso não vai acontecer. Então, esse valor dessa aceleração aí, que vai acontecer, né, dessa força que vai gerar, tem que compensar a força de atrito que tá ali segurando a maleta no chão, tá? Então, só para explorar um pouco isso também, mas na primeira é falsa. Aí na 2, vamos ler a 2. A 2 diz assim: se o avião for acelerado com uma aceleração superior a Ng, então o passageiro verá a maleta se mover para trás do avião, enquanto um observador externo ao avião, em repouso em relação à superfície da Terra, verá a maleta se mover no mesmo sentido em que o avião se desloca. Então, assim, pessoal, pensa assim, ó. Então, aqui é o avião, certo? Então, aqui é o avião. E, pessoal, bem feinho meu avião, né? E o que vai acontecer? Se esse meu avião, ele acelera para frente, o que vai acontecer? A minha maleta, que estava em MRUV, ela tende a ficar em MRUV. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, se ela tende a continuar em MRUV, o que vai acontecer? Ela vai automaticamente ir um pouco para trás, tá? Então, pensa em quando a gente discutiu no exercício sobre o cinto. Quando um corpo ele acelera muito bruscamente, a tua tendência era continuar parado, né? Então, por isso que você dá aquela recuada para trás. E nesse caso aqui do MRV é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece, na verdade, é que por mais que a maleta vai para trás, a pessoa que está aqui fora olhando, na verdade, a maleta continua andando junto com o avião, né? Então, isso aqui, na verdade, é como se fosse uma pegadinha, porque por mais que a maleta vai para trás, ela continua andando nesse mesmo sentido do avião, ela continua acompanhando, né, o avião no movimento dele, tá? Então, a 2 é verdadeira. E a 3 é a que dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que utilizar uma fórmula, tá? A 3 diz assim:
Para o mesmo valor da aceleração da aeronave em relação à Terra, com módulo maior que mg, maletas feitas de mesmo material e mesmo tamanho, mas com massas diferentes, escorregarão no interior do avião com o mesmo valor da aceleração em relação ao chão da aeronave, tá? Então, tá falando assim, ó, independente da massa, a aceleração vai ser a mesma, entendeu? Então, independente se eu tenho uma massa, uma maleta que tem uma massa muito grande e uma maleta com uma massa menor, não vai mudar, entende? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que pensar aqui, e essa aqui é uma coisa que eu não explorei na aula com vocês, eu vou colocar aqui, né? Quem quiser pesquisar um pouco mais depois pode ficar à vontade. Então, eu tenho uma maleta, tá, pessoal? Eu não expliquei isso aqui para vocês ainda, mas, pessoal, o que acontece? Toda vez que a gente tem um objeto se movendo, entendeu? A gente vai ter uma força de atrito contrária ao movimento, tá? Então, por exemplo, se a nave ela começa a se mover para frente, por exemplo, e esse meu bloquinho ele começa a vir para trás, então o movimento dele ele vai estar se movimentando para cá, certo? Com uma velocidade para trás. Então, se ele começa a se mover com uma velocidade para trás, vai aparecer uma força de atrito contrária ao movimento. Uma FAT significa força de atrito. Essa força de atrito ela vai tentar frear o movimento, entenderam? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que a força de atrito ela é igual a massa vezes a aceleração. Lembram da segunda lei de Newton? Diz assim, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, qual que é a única força que vai estar atuando aqui no nosso eixo horizontal? É a força de atrito. Eu não tenho nenhuma outra força aqui, tá? Então, a gente diz simplesmente que a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força de atrito? Isso aqui também é uma fórmula, tá, pessoal? É o coeficiente de atrito, nesse caso é cinético, porque o objeto está se movendo, vezes a força normal, tá? A força normal, eu comentei com vocês, que é uma força de contato, que ela vai sempre fazer 90 graus com a superfície. Como a superfície é essa daqui, a força de normal tem que fazer 90 graus, né? Então, ela vai apontar para cima, tá? E tem uma outra força também atuando nesse bloquinho, que é a força peso, que puxa o bloquinho para baixo, tá? Então, essa aqui é a força peso. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Então, a gente sabe que o coeficiente de atrito vezes a normal, que é a força de atrito, é igual a massa vezes a aceleração, correto? Mas quem é a normal, pessoal? A normal é igual ao peso, entenderam? Talvez isso aqui não ficou claro para vocês, deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. Então, pensa assim, isso aqui é o somatório de forças, pessoal, no eixo X, tá? Agora, vamos fazer o somatório de forças no eixo Y, tá? Então, no eixo Y, a gente tem quais forças? A gente tem a normal apontando para cima e a peso apontando para baixo. Então, a gente tem a normal menos a peso, que é igual a quem? Massa vezes aceleração. Só que vocês concordam que esse objeto aqui, ele não tá voando, certo? Ele não tá voando, que eu digo, ele não tá indo para cima nem para baixo, ele tá parado no eixo Y, ele só se mexe no eixo X. Então, se ele tá parado no eixo Y, a aceleração é nula, entenderam? Então, a gente tem o quê? Que é só, a gente tem que a normal menos P é igual a zero, então a gente tem que a normal é igual a força-peso. E quem é o peso, pessoal? Peso é a massa do corpo vezes a gravidade dele, tá bom? O peso do corpo é a massa vezes a gravidade, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai substituir isso daqui aqui. Então, nós vamos ter que MC vezes massa vezes gravidade é igual a M vezes A. E o exercício está pedindo se as acelerações vão ser as mesmas, né? Independente do tamanho da maleta. Então, o que a gente vai ter? Ó, vocês percebem que essa massa, ela tá aqui e aqui? O que eu posso fazer? Eu posso dividir os dois lados da minha equação por M também, porque isso aqui é sempre possível, tá, pessoal? Só que assim, tudo que vocês fazem de um lado da equação, vocês têm que fazer do outro lado da equação também. Então, se aqui eu divido por M, aqui eu também preciso dividir por M. Aí, o que eu vou fazer? Eu corto essas massas, tá? Vai sobrar quem? Vai sobrar MC vezes a gravidade é igual à aceleração. Então, reparem
que a aceleração, ela não depende da massa. Então, tanto uma maleta com uma massa maior, quanto uma maleta com uma massa menor, vão estar sofrendo a mesma aceleração da gravidade, tá? Então, por isso que nosso exercício número 3, ele é verdadeiro. Então, a alternativa correta para essa questão que a gente começou a resolver em sala e a gente ficou meio confuso, a primeira é falsa, a 2 é verdadeira e a 3 é verdadeira também, beleza? Eu trouxe isso aqui para vocês, porque se eu esperasse, né, até eu voltar de novo na aula com vocês, a gente ia demorar bastante e ia ter esquecido do exercício, tá? Então, qualquer coisa, podem me procurar para tirar alguma dúvida, tá? Mas é isso daqui mesmo, beleza? Até mais, gente. Tchau. Até mais.